Em junho de 1787, Thomas Jefferson enviou uma carta de Paris pedindo que suas filhas se juntassem a ele na França. Logo depois, elas chegaram acompanhadas por uma jovem escravizada chamada Sally Hemings. Ao longo das 2 décadas seguintes, ela teria 6 filhos amplamente considerados como sendo de Thomas Jefferson e se tornaria a mulher no centro de uma das controvérsias mais explosivas da história americana. Mas quem era Sally Hemings? E o que realmente aconteceu entre ela e o pai fundador? Não sabemos ao certo quando Sally Hemings nasceu. No século XVIII, havia uma quantidade crescente de registros que nos permitem determinar a data de nascimento das pessoas, especialmente registros de batismo, mas isso geralmente só se aplicava aos americanos livres. Não podemos ter certeza absoluta de quando pessoas escravizadas nasceram, embora, no caso de Sally Hemings, geralmente se presuma que ela nasceu por volta de 1773, no condado de Charles City, na colônia inglesa da Virgínia. Para contextualizar, nessa época, Thomas Jefferson tinha 30 anos, enquanto a festa do chá de Boston, um episódio chave na escalada para a Guerra Revolucionária Americana, ocorreu em dezembro de 1773. Assim, Sally cresceu tendo a guerra como pano de fundo, embora seus anos de formação tenham sido muito mais tranquilos nas décadas de 1780 e 1790. Elizabeth Hemings, mãe de Sally, era uma mulher escravizada mantida pelo fazendeiro John Wales na Virgínia. Acredita-se que Elizabeth nasceu de uma africana ocidental e de um fazendeiro branco. Ela teve 6 filhos com seu escravizador John Wales, incluindo Sally. Isso significa que, por parte de mãe e avó materna, Sally era descendente de africanos ocidentais, mas 3 de seus 4 avós eram de ascendência europeia branca. Segundo as classificações raciais da época, ela seria vista como quarteirona. Relatos contemporâneos a descreviam consistentemente como bonita e de pele muito clara, refletindo sua ascendência predominantemente europeia. Sally nunca conheceu seu pai, por mais estranho que fosse o relacionamento de qualquer forma. Em maio de 1773, John Wales faleceu. Assim, ele pode ter morrido antes de Sally. Quando faleceu, John deixou grandes dívidas e muitos de seus bens foram logo vendidos para pagar credores. Ao resolver o espólio, o genro de Wales tomou posse de Elizabeth Hemings e de seus 6 filhos com Wales. Esse não era outro senão o futuro terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Em 1770, ele começou a cortejar Martha, filha de Wales, e os dois acabaram se casando em 1772. Na época, Jefferson era advogado e dono de uma plantação na Virgínia, mas ainda jovem e não havia se tornado a figura nacional que seria após a guerra com a Grã-Bretanha. No entanto, essa conexão familiar aparentemente incidental marcou o início de um relacionamento que se tornaria uma das histórias mais controversas e debatidas da história americana. Quando Sally Hemings, sua mãe e irmãos passaram a pertencer a Jefferson, ele havia acabado de construir Monticello, sua famosa propriedade no condado de Albemarle, na Virgínia. Então, Sally cresceu em grande parte aqui. Jefferson e sua esposa, Martha Wales, eram extremamente próximos e compartilhavam interesses como música, literatura e equitação. Eles viriam a ter 6 filhos juntos, mas tragicamente a maioria deles morreu ainda na infância. Apenas 2 de suas filhas, Martha e Mary, conhecida como Polly, chegaram à idade adulta. Existem muitas lacunas em nosso conhecimento sobre o que aconteceu com Sally durante sua juventude, mas é claro que ela e seus irmãos estavam no topo da hierarquia social entre os escravizados em Monticello pelo simples fato de serem meio-irmãos de Martha Wales. Assim, Sally e seus irmãos trabalhavam na casa principal de Monticello, e ela se tornou próxima de Martha e Polly enquanto cresciam, pois todas tinham idades semelhantes. Porém, a rotina na plantação foi cada vez mais ofuscada por eventos fora da Virgínia. A Guerra da Independência Americana começou em 1775 e um ano depois, Thomas Jefferson se destacou como uma figura importante na causa patriótica ao redigir a Declaração de Independência para o Segundo Congresso Continental na Filadélfia. A ascensão de Jefferson continuou em 1779, quando ele foi eleito governador da Virgínia.
Jefferson liderou a Virgínia nos anos mais sombrios da Revolução, enfrentando invasões britânicas e tentando reformar leis e instituições. No início da década de 1780, sua esposa Martha estava doente e debilitada devido às várias gestações e à varíola. Dizem que Thomas ficou inconsolável com a piora da saúde e a dor de Martha. A saúde dela continuou a piorar e ela morreu em 6 de setembro de 1782 aos 33 anos. Antes de morrer, Martha pediu a Jefferson que nunca se casasse novamente. O pedido provavelmente foi influenciado pelas experiências ruins dela com madrastas e pela vontade de proteger suas filhas de um destino semelhante. Jefferson ficou devastado com a perda dela e honrou seu desejo pelo resto da vida, nunca se casando novamente, ou pelo menos não oficialmente. Em 1784, após o fim da Guerra Revolucionária, Jefferson foi nomeado ministro americano na França, sucedendo Benjamin Franklin. 3 anos depois, ele trouxe suas filhas para morar com ele em Paris. No verão de 1787, elas chegaram a Paris acompanhadas por Sally Hemings e seu irmão mais velho, James. Embora a escravidão não fosse reconhecida na França metropolitana e Sally pudesse potencialmente ter reivindicado sua liberdade segundo a lei francesa, ela permaneceu na casa de Jefferson e serviu como camareira de sua filha Martha. Enquanto estava em Paris, é provável que ela tenha acompanhado Martha em eventos sociais formais e também estava aprendendo francês. No entanto, não temos certeza de onde ela morava. Ela pode ter ficado na residência de Jefferson, o Hotel de Lagnac, ou no Abbey de Pontferme, onde Martha e Polly foram educadas. Durante os anos da família em Paris, em meio à intriga e ao declínio da monarquia francesa, acredita-se que o relacionamento de Jefferson com Sally tenha começado. Ela teria cerca de 15 anos na época, enquanto Jefferson estava na casa dos 40. A natureza do relacionamento deles ainda é debatida. Embora Sally ocupasse uma posição legal um pouco diferente na França do que teria na Virgínia, o desequilíbrio de poder entre os dois era profundo. Jefferson, diplomata rico nos 40 anos, tinha Sally, adolescente escravizada, em sua casa. Por isso, Sally teria pouca voz na relação e não poderia consentir livremente, embora alguns historiadores digam que pode ter havido afeto genuíno entre eles ao longo dos anos, apesar da verdadeira natureza dos sentimentos nunca ser conhecida com certeza. Seja qual for a verdade, eles permaneceram na França até o início da Revolução Francesa, em 1789. Nessa época, Sally tinha cerca de 16 anos. Enquanto Jefferson planejava sair da França, Sally estava em uma encruzilhada. Um caminho levava à liberdade na Europa, o outro de volta pelo Atlântico à escravidão. Porém, a França era muito distante de casa. A mãe dela, seus irmãos e toda a família estavam em Monticello, e esses laços pesavam muito em sua decisão. Segundo relatos posteriores de seu filho, Madison Hemings, Sally só aceitou voltar após Jefferson prometer que libertaria todos os filhos que tivessem juntos no futuro. Foi uma decisão que moldaria o resto da vida dela e a vida de gerações que ainda nasceriam. O relacionamento de Sally com Thomas foi extremamente controverso e tem sido debatido por 200 anos. Por 2 séculos, artigos e livros foram publicados tentando negar o fato de Jefferson ter tido um relacionamento com Sally. Isso, consequentemente, ficou conhecido como a controvérsia Jefferson-Hemings. No século XIX e até boa parte do século XX, a maioria dos historiadores ignorou ou contestou a ideia de que Jefferson teria tido uma família separada com uma de suas escravas. Embora fosse comum que ricos proprietários de escravos do Sul tivessem filhos com mulheres escravizadas, o incomum era como Jefferson mantinha seu relacionamento com Sally de forma relativamente aberta, e o fato disso ter durado tantos anos. Após retornarem aos Estados Unidos, entende-se que Sally teve 6 filhos com Jefferson. A primeira, uma filha chamada Harriet, nasceu em 1795. Ela morreu 2 anos depois, em dezembro de 1797. Outra filha, cujo nome possivelmente era Thea, morreu ainda na infância. Dos 4 que viveram além da infância, 3 eram meninos. Esses eram William Beverly, nascido em 1798, James Madison,
em 1805 e Aston em 1808. Eles também tiveram outra filha chamada Harriet em 1801, reutilizando o nome da primeira filha que já havia falecido. Portanto, 3 dos supostos filhos de Sally com Thomas nasceram enquanto ele servia como presidente dos Estados Unidos, entre 1801 e 1809. Durante a presidência de Jefferson surgiram as primeiras alegações sobre o relacionamento. Boatos já circulavam desde a década de 1790, mas em 1802, o jornalista James T. Callender, um ex-aliado que se tornou inimigo político, afirmou que Jefferson mantinha como concubina uma de suas próprias escravas e teve vários filhos com ela. A história logo se espalhou pelos jornais e virou um dos ataques preferidos dos críticos de Jefferson. Jefferson nunca respondeu publicamente às acusações, mas familiares o fizeram. Na década de 1850, seu neto mais velho, Thomas Jefferson Randolph, afirmou que os filhos de Sally não tinham sido gerados por Jefferson, mas sim por seu sobrinho, Peter Carr. No entanto, hoje parece haver pouca dúvida, a partir de uma grande quantidade de evidências documentais, assim como dos estudos de DNA realizados pelos descendentes de Sally em 1998, que Thomas era o pai dos filhos de Sally. Outro fato incomum sobre os filhos de Sally, que sugere que Thomas era o pai, está no livro de registros da fazenda dele. Esse era o livro-caixa que ele mantinha sobre seus negócios em sua plantação na Virgínia. Ele registrava nascimentos e mortes dos escravizados em sua propriedade. Crucial, ele anotava o nome do pai das crianças nascidas de mulheres escravizadas, mas esses detalhes eram omitidos nos registros referentes às crianças que ele quase certamente teve com Sally. Apesar da montanha de evidências que sustentam a ideia de que Thomas era o pai dos 6 filhos de Sally, essa teoria só ganhou ampla aceitação na segunda metade do século XX. Com o fortalecimento do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, esse tema da história presidencial americana foi mais discutido e amplamente abordado. Mesmo assim, alguns críticos ainda contestam a paternidade de Jefferson. Eles destacam que o teste de DNA identifica a linhagem masculina dos Jefferson, mas não diferencia os homens da família Jefferson individualmente, levando alguns a sugerir outros candidatos, como o irmão mais novo de Jefferson, Randolph. Alguns sugeriram que Sally Hemings pode ter tido relacionamentos com outros homens. A maioria dos historiadores conclui que as evidências documentais e genéticas apoiam fortemente que Jefferson foi pai dos filhos de Sally Hemings, embora a certeza absoluta seja impossível. A história de Sally Hemings talvez não seja a única na história presidencial americana. Já se especulou que 4 ou 5 outros presidentes também tiveram filhos com mulheres escravizadas que possuíam. Por exemplo, William Henry Harrison, que foi presidente por apenas um mês antes de sua morte em 1841, possivelmente teve vários filhos com uma mulher escravizada chamada Delícia. Nenhum outro filho de presidentes com mulheres escravizadas pôde ser confirmado. Jefferson foi incomum, pois seu relacionamento com Sally parece ter durado décadas e resultado em 6 filhos. E as vidas que eles tiveram juntos em Monticello seriam tão intrigantes quanto a controvérsia que os cercava. A vida de Sally na fazenda de Jefferson em Monticello, na década de 1790, era diferente da maioria dos escravizados. Um estudo de 2017 sugeriu que ela morava em um quarto ao lado do de Tomás na casa principal. Ela nunca se casou e acabou se tornando uma espécie de esposa de Tomás, que, como mencionado, também não voltou a se casar. Os filhos de Hemings viviam na casa e eram tratados de modo distinto da maioria dos escravizados em Monticello, assim como Sally e seus irmãos Hemings foram décadas antes. O relacionamento entre Tomás e Sally teria sido esporádico entre 1797 e 1809. Ele serviu como vice-presidente entre 1797 e 1801 e depois como terceiro presidente dos Estados Unidos entre 1801 e 1809. Tomás não fazia grandes esforços para esconder seu relacionamento com Sally em Monticello, mas sabia que não podia ser totalmente aberto. Enquanto ele morava em Washington, ela ficou na Virgínia,
sem evidências de que tenha visitado a Casa Branca durante sua presidência. Após seus anos no cargo, Jefferson retornou a Monticello para passar o tempo que lhe restava cercado de livros, arquitetura, ciência e os confortos da vida na plantação. Para Sally e seus filhos, no entanto, o futuro era muito menos certo. A lei da Virgínia proibia escravizados de se casarem como pessoas livres. Muitos casais escravizados mantinham uniões estáveis. Isso não se aplicava a Sally Hemings, e a impressão que temos é que ela era considerada uma concubina ou uma espécie de esposa de Thomas Jefferson por muitos e muitos anos. Ela continuou vivendo na casa principal ou em seus arredores, em uma fazenda onde centenas de pessoas escravizadas viviam em outros anexos e alojamentos de escravos. Thomas viveu até uma idade muito avançada para os padrões da época, só vindo a falecer em 1826 aos 83 anos de idade. Quando ele morreu, Sally ainda era teoricamente uma escravizada. Ele nunca concedeu a alforria para Sally, embora tenha libertado alguns dos filhos dela da escravidão em seu testamento. Apesar do sucesso na política e da grande fortuna herdada, Jefferson era um péssimo homem de negócios e morreu falido. Martha Jefferson vendeu grande parte da propriedade para pagar dívidas. A maioria dos escravizados de Thomas foi leiloada, mas Sally não estava entre eles. Martha, meia-sobrinha de Sally, permitiu que ela vivesse como mulher livre a partir de então. Ela viveu seus últimos anos em Charlottesville com 2 filhos e suas famílias. Ela morreu lá em 1835 com cerca de 62 anos de idade. Como mencionado, 2 dos filhos de Sally morreram na infância. Harriet foi autorizada a deixar Monticello em 1822 e ainda recebeu uma grande quantia de dinheiro, $50, de Thomas, quando partiu. Apesar de ainda ser legalmente escrava, Jefferson nunca tentou trazê-la de volta para sua propriedade na Virgínia. Não está claro o que aconteceu com ela. Ela escreveu ocasionalmente para os irmãos por alguns anos, após sair em 1822, mas depois praticamente desaparece dos registros históricos. William Beverly Hemings tornou-se aprendiz do habilidoso carpinteiro John Hemings, seu tio, em 1812 aos 14 anos. Embora Jefferson nunca o tenha libertado formalmente, Beverly pôde deixar Monticello jovem e construir uma vida independente. Legalmente, ele continuou escravizado, mas na prática obteve liberdade sem carta de alforria. Ele escolheu se identificar como um homem branco em sua vida adulta, o que destaca o quão clara seria a pele dos filhos da união de Sally e Thomas. Stone e Madison Hemings foram oficialmente libertados por Thomas em seu testamento. Após a morte de sua mãe, em 1835, os dois se mudaram com suas próprias famílias para Ohio, um estado livre que experimentou um enorme crescimento populacional na primeira metade do século XIX. A família de Aston mudou-se para Wisconsin no início da década de 1850. Ele morreu alguns anos depois, em 1856. Um de seus filhos, John, foi um comandante proeminente da União na Guerra Civil Americana. Madison e sua família continuaram morando em Ohio até sua morte em 1873. Nesse mesmo ano, ele publicou um artigo em um jornal de Ohio, no qual afirmou posteriormente que ele e seus irmãos eram filhos ilegítimos do terceiro presidente dos Estados Unidos. Testes de DNA em 1998 deram fortes evidências ligando os descendentes de Sally Hemings à família Jefferson, e hoje eles vivem por todos os Estados Unidos. Porém, a história de Sally Hemings não é única por ter ocorrido. Dezenas de milhões de americanos têm algum ancestral que esteve envolvido em uma relação entre proprietários de plantações e pessoas escravizadas. O que torna a história dela notável é que ela sobreviveu. Por gerações houve esforços para negar, descartar ou ocultar isso. No fim, a verdade foi mais difícil de enterrar que quem a viveu. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Sally Hemings. Espero que tenham gostado e achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí nos comentários, e se quiserem mais vídeos sobre temas como este, também me avisem. Se quiserem mais vídeos assim, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim,
É isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!